Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Gabriel. Iremos continuar nosso estudo sobre geometria molecular. Agora falando das geometrias das moléculas que apresentam número de coordenação 5, 6 e 7. Então o primeiro conceito aí que tem que ficar claro, o que é número de coordenação? Então lembre, é o número de pares ao redor do átomo central, pares de elétrons, né? Seja ele pares de elétrons ligantes ou pares de elétrons isolados. E também estudamos como que coloca a fórmula, que é uma fórmula geral do tipo AXM é N, onde o X representa os pares de elétrons ligantes, o M, que é o índice, é a quantidade de pares de elétrons ligantes, o E representa os pares de elétrons isolados e o N, a quantidade desses pares de elétrons. E também aprendemos sobre hibridização. Então, hibridização é a quantidade de orbitais necessário para fazer aquele tipo de geometria, aquele tipo de arranjo eletrônico ali. Então, número de coordenação 5, precisamos de 5 orbitais. Esses orbitais, eles vêm dos subníveis de energia, S, P, D e F. Então, vamos relembrar. O S só tem um subnível de energia, só um orbital. O P tem 3 orbitais e o subnível D, 5, enquanto o subnível F tem 7. Precisamos de 5. Então, primeiro iremos utilizar um do subnível S, então vai ficar S. Quantos dos subníveis do subnível P? 3, porque é o máximo que nós podemos usar. Então, SP, 3. Só que só deu 4, precisamos de 5. Então, vai ficar D1. Então, SP3D. Então, essa daí é a hibridização dos compostos que apresentam número de coordenação 5. E aí tem 4 figuras aqui para a gente fazer a designação, o arranjo eletrônico e também a geometria. Então, vamos brincar de festa. Agora, na nossa festa, vai ter quantos balões? Isso, vai ter 5 balões ao redor do átomo central. Então, no primeiro caso aqui, ó, de toda maneira que eu mexo esses balões, ele vai adquirir essa estrutura. Então, repare, então, existe 2 átomos que a gente chama axiais e 3 equatoriais, certo? Então, tem um aqui que vocês não conseguem ver. Então, ó, repare que se eu passar um plano aqui, ó, esse plano ele vai cortar esses 2 átomos. Então, esses 2 átomos, um vai ficar para fora e o outro vai ficar para dentro do quadro. Então, e os outros 3 estão no eixo. Então, estão no plano. Então, repare, ó, esses 3 estão no plano do quadro, enquanto um está para fora e o outro está para dentro. Beleza? Isso. Na verdade, esse daqui está saindo para fora e esse daqui está entrando lá para o rumo do quadro. Então, qual é a fórmula? A primeira coisa que a gente tem que determinar é a designação. Então, repare, ó, a designação sempre começa com A, então vai ser AX, e o X representa os pares ligantes. Nesse caso, temos 5 pares ligantes, então AX, 5. O arranjo que é formado aqui é um arranjo chamado de bipirâmide trigonal. Por que trigonal, Gabriel? Porque aqui, ó, parece um triângulo. E se a gente fizer a estrutura aí, é porque está um pouquinho mal desenhado, parece uma bipirâmide mesmo. Então, o arranjo aqui vai ser do tipo bipirâmide trigonal. E aí nós aprendemos também a geometria. O arranjo, nós olhamos tudo que está em volta. A geometria, nós olhamos só os átomos. Então, nesse caso, como não tem par de elétrons isolados, o arranjo, a geometria é semelhante ao arranjo eletrônico. Então, a geometria também é bipirâmide trigonal. Beleza? Então, essa daí seria a geometria e o arranjo para uma molécula que tem a forma AX5. Exemplo, o PF5. Então, é o fósforo e ao redor todos têm 5, ao redor dele tem 5 flúor. Lembrando que enquanto o número de coordenação é 5, então são moléculas que
não obedecem à regra do octeto, são moléculas que expandem a camada de valência. Então, são átomos que estão localizados ali do terceiro período para baixo na tabela de vocês, tá? E agora, a próxima ali, ó. O próximo, o que a gente tem? Nós temos que agora temos um par de elétrons isolado. Então, se nós temos um par de elétrons isolado, então ele tem que ficar de um lado aí desses 5 pares ligantes. A gente vai ter que substituir um desses pares ligantes por um par de elétrons isolado. Ele vai preferir ficar do lado esquerdo. Por quê? Porque é onde vai ter menor repulsão entre as nuvens eletrônicas. Então, a repulsão que ele faz nos outros vai ser menor. Então, ele vai preferir ficar do lado esquerdo. Consequentemente, a molécula terá menor energia do que, por exemplo, se esse par de elétrons ficar aqui em cima. Se ele ficar em cima, ele vai estar influenciando, por exemplo, todos esses outros pares ligantes. Então, a geometria seria mais ou menos assim, ó. A geometria não, o arranjo, né? Então, 4 pares ligantes, que são os azuis, e um par de elétrons isolado. Então, a designação agora continua sendo AX5? Não. Passa a ser AX4, isso mesmo. Lembra lá que eu falei também que somando os índices tem que ser igual ao número de coordenação. Então, ó, 4 mais 1 dá 5. Os pares de elétrons, tanto os ligantes, né, como o isolado, continua tendo o mesmo arranjo. Então, o arranjo continua sendo bipirâmide, vou abreviar aqui, ó, bipirâmide trigonal. Tá? E a geometria? A geometria a gente só olha os pares ligantes. Então, iremos olhar só os azuisinhos. Então, repare que, de certa maneira, ele formou uma gangorra. Então, seria essa a geometria. A geometria é chamada de gangorra. Continuando. O próximo aqui, nós temos agora 2 pares de elétrons isolados, que são representados por essas nuvens. Então, eles vão preferir também ficar agora do lado esquerdo. Um para frente e o outro para trás. A designação vai continuar sendo AX4E? Não. Agora tem quantos pares ligantes? 3. Então vai ser AX3. E quantos pares isolados? 2. É 2. Então verifique, ó, que os índices, se a gente somar 3 mais 2, vai dar 5. O arranjo eletrônico continua da mesma maneira. Então é uma bipirâmide trigonal. E a geometria? A geometria agora muda. A geometria nós olhamos só os pares ligantes, ó. Veja que formou o quê? Formou um T, bem próximo de um T. Então, aí a geometria é chamada de forma T. Beleza? O outro agora. Temos 2 pares ligantes e 3 pares isolados. A designação, então, vai ser AX2 é 3. Beleza? O arranjo eletrônico continua da mesma maneira. Continua uma bipirâmide trigonal. Então, aqui é uma bipirâmide trigonal. E a geometria? Repare, a geometria nós olhamos apenas os pares ligantes. A geometria aqui forma o quê? Isso, está na forma linear. Então, a geometria aqui é linear. Além disso, nós olhamos os ângulos de ligação. Então, só voltando aqui, ó, repare, esse ângulo formado é um ângulo de 90 graus. Então, aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui, entre os que estão fora do plano, é um ângulo de 120 graus. Certo? A mesma coisa porque, ó, entre esse par ligante, o átomo central e esse outro par ligante, 120 graus. O mesmo ângulo vai ser entre esse par ligante que está para fora, o átomo central e esse outro, porque está formando um triângulo, tá? Aqui, o que vai acontecer? Ó? Não vai existir mais o de 90 graus e esse ângulo aqui, porque
a nuvem eletrônica isolada ocupa muita região no espaço. Então vai ser menor do que 120 graus. O mesmo raciocínio para cá, ó. Aqui vai ser nesse caso continua, os pares ligantes estão para fora e para dentro, né? Então continua sendo 90 graus. E aqui, como é linear, então é um ângulo de 180 graus. Beleza? Vou apagar o quadro e aí a gente volta falando sobre número de coordenação 6. Vamos lá, pessoal, estamos de volta agora para falar do número de coordenação igual a 6. Primeiro, então ele tem 6 pares ao redor do átomo central e aí tem 3 estruturas no qual vai gerar moléculas dessa maneira. Lembrando, hibridização agora precisamos de 6 orbital. 1 do S, quantos do P? 3. Então já deu 4, né? E quantos do D? 2. Então vai ficar a hibridização sp3d2. Então todos com número de coordenação 6 tem essa hibridização. Então vamos lá. Pegando a estrutura, seria dessa maneira aqui, ó. Ó o balãozinhos. Então como é que vai ficar? Ó? No plano tem esse átomo e o átomo de baixo. E aí o que vai acontecer? 2 estão para fora e 2, ó, são esses dois, estão para dentro do quadro. Então está representado aqui, ó, 2 para dentro do quadro, 2 para fora do plano do quadro e 2 no plano. Um modelinho aí também seria esse, ó, que está aqui, certo? Ó, então 2 no plano, 2 aqui, ó, para fora e 2 átomos para dentro, beleza? Como que vai ser a designação nesse caso? Isso, a designação nesse caso aí vai ser do tipo AX6, porque tem 6 pares ligantes. O arranjo e a geometria vão ser iguais, porque não tem par isolado. Então o arranjo nesse caso é um arranjo chamado octaédrico, porque ele vai formar um octaedro. Então aí o arranjo octaédrico. E a geometria também é a mesma, só que no feminino. Então a geometria octaédrica. Então, com o número de coordenação 6, 6 ligantes, geometria octaédrica. Agora, a gente vai colocar um par de elétrons isolado. Então, se ele fica um par de elétrons isolado, ele vai ocupar uma região de menor, que sofra menor influência nos outros pares de elétrons, tá? Menor repulsão. Então ele vai ficar aqui na parte de baixo. E aí, o que vai acontecer? Ó? Vai formar uma bipirâmide e aí aqui a base é quadrada, repare, ó, que forma tipo um quadrado aqui, ó, se a gente circular. Então aqui forma um quadrado. Então é bipirâmide de base quadrada, que seria então essa geometria. A designação vai ser qual? Então, AX5, que são 5 pares ligantes, e um par de elétrons isolado. Então, AX5 é o arranjo. A gente olha tudo, então um arranjo octaédrico. E a geometria, nós olhamos só os pares ligantes, né? Então, esqueça esse último aí de baixo. Então, vai ficar bipirâmide de base quadrada. Beleza? De base quadrada. O próximo. Agora, os pares de elétrons isolados, um vai ficar em cima, o outro vai ficar embaixo, para diminuir a repulsão aí dos pares de elétrons. Qual que vai ser a designação desse? Na verdade aqui, ó, não é bipirâmide não, é só uma pirâmide só, tá? Então é pirâmide de base quadrada. Aqui, nessa de cá, ó, pirâmide de base quadrada. Aqui a designação é como? Isso, AX4, que são 4 pares ligantes, é 2. Beleza? A geometria vai mudar. O que não muda é o arranjo. O arranjo continua sendo octaédrico.
E a geometria nós olhamos agora só os pares ligantes. Veja que forma ainda um quadrado. E esse quadrado vai estar no mesmo plano. Então é como se você pegasse isso daqui, retirasse esses dois pares ligantes. Então ficaria assim, ó, todos estão no mesmo plano. Então se todos estão no mesmo plano, é um quadrado planar. Então a geometria aqui é quadrado planar. E aí vocês perguntam assim, ó, mas e as outras designações? Por exemplo, AX3E3. Não existe molécula na natureza com essa designação. E o AX2E4? Existe e vai formar uma estrutura linear também, beleza? Agora, número de coordenação 7. Qual que vai ser a hibridização? sp3d3. Isso mesmo. Então, sp3d3. Porque precisamos de 7 orbitais. Qual é a designação dessa estrutura? É uma designação, uma forma do tipo AX7. E aí, semelhante a com o número de coordenação 5, só que agora a base dela, ó, tem 5 pares de elétrons ligantes. E aí vai ser uma bipirâmide de base pentagonal, ou uma bipirâmide pentagonal. Lá, quando o número de coordenação era 5, era uma bipirâmide trigonal. Aqui, ó, a base dela, na verdade o meio, né, tem 5 pares. Então vai formar um pentágono. Então é pentagonal. Então o arranjo aqui, ó, é uma bipirâmide pentagonal. E a geometria, como não tem par de elétrons isolados, como não tem um E, então a geometria também vai ser a mesmo, uma bipirâmide pentagonal. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí os números de coordenação 5, 6 e 7. Vou apagar o quadro para a gente finalizar aí com um exemplo, com 3 exemplos para a gente fazer, tá? Só um instantinho. Estamos de volta, pessoal, fazendo agora 3 exemplos. Então ele está pedindo assim no enunciado, vamos supor, determine das seguintes moléculas o arranjo, a geometria, a polaridade e a hibridização. Então ele quer saber esses 4 conceitos aí de cada uma dessas moléculas. A primeira coisa necessária a ser feita é a estrutura de Lewis, para saber como que os átomos estão aí ligados, se no átomo central tem par de elétrons isolados ou não. Então vamos lá. Na letra A, ONF. Quem que é o átomo central? É o oxigênio, o nitrogênio ou o flúor? Lembre, é aquele que faz a maior quantidade de ligações. Quem que faz mais ligações? O oxigênio tem 6 elétrons, só precisa de 2 ligações. O nitrogênio tem 5 elétrons, precisa de 3. O flúor tem 7, precisa de 1. Então, quem faz mais ligação é o nitrogênio. Então, consequentemente, ele é o átomo central. Depois, nós temos que contar a quantidade de elétrons de valência, que é justamente essas quantidades que eu falei. Então, ó, os elétrons de valência, nós olhamos na tabela periódica, olhamos, né? Então, o oxigênio tem 6, mais o nitrogênio, que é 5, mais o flúor, que é 7. 7 mais 5, 12, mais 6, 18. Então, no total deu 18 elétrons, só que os elétrons sempre vão aparecer na forma de pares. Então, existem 9 pares de elétrons. Seja ele pares isolados ou seja eles pares ligantes. Então, o nitrogênio é o átomo central, o oxigênio vai estar numa extremidade, o flúor em outra extremidade. E aí, nós temos que completar as ligações. Nós falamos que o oxigênio faz 2 ligações, então iremos colocar 2 aqui. O flúor nós falamos que só faz uma ligação, então vamos colocar uma ligação simples. Depois que a gente preencheu, a terceira regra lá para desenhar a estrutura de Lewis é completar o octeto das extremidades, primeiro, né? Então, o flúor aqui, ó, tem só um par de elétrons, só 2 elétrons. Então, está faltando
6 elétrons ou 3 pares. Então, está aqui. E o oxigênio, que é o outro da extremidade, tem 2 pares ligantes. Então, tem 4 elétrons. Para completar o octeto, está faltando também mais 4 elétrons ou 2 pares. No total, temos que usar 9 pares. Então, vamos contar quantos pares que tem. Tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, está completo? Está faltando mais um par. A quantidade tem que bater, tem que ser a mesma. Então, está faltando um par de elétrons aonde? No átomo central. O nitrogênio tem 3 pares, então tem 6 elétrons. Está faltando mais 2. Beleza? Então, qual que é a designação? Vamos começar pelo mais simples. O número de coordenação e a designação. Nesse caso aí, qual que é o número de coordenação? O número de coordenação é quanto? É 2, é 3 ou é 4? Primeiro conceito que vocês têm que lembrar. Ligação dupla e simples têm o mesmo peso, não tem distinção entre elas. Então, temos 2 átomos ligantes ao átomo central e temos um par isolado. Então, o número de coordenação é 3. E qual que vai ser a designação nesse caso? 2 pares são ligantes e um par é isolado. Então, é AX2E. E aí ele pede o arranjo. Nesse caso, o arranjo vai ser o quê? Quando o número de coordenação 3, o arranjo é porque você tem 3 balõezinhos lá. Com 3 balões, então o arranjo forma um triângulo e está no plano. Então é trigonal plano. Esse é o arranjo. A geometria vai ser a mesma? Não. Por que não vai ser a mesma? Porque tem elétrons isolados. E aí é como se um par fosse o par isolado, e aí ele não vai formar na mesma linha esses átomos, eles não vão estar na mesma linha como na estrutura de Lewis. A tendência é que eles desçam um pouco e aí vai formar um ângulo. Então a geometria ela é do tipo angular. Depois ele quer saber a hibridização. A hibridização, então, o número de coordenação é 3. Precisamos de 3 orbitais. Um S e quantos P? 2. Então, hibridização sp2. E por último, a polaridade. E veja, os átomos das extremidades são diferentes. Então, se os átomos já são diferentes, então a molécula é o quê? A molécula é polar. Beleza? Para ser apolar, os átomos das extremidades têm que serem iguais e o átomo central não pode ter par de elétrons isolados. Próximo, na letra B agora, ICl3. Quem que é o átomo central? Aquele que faz maior ligação, mais ligações na verdade. O iodo e o cloro, todos estão na família 7. Então eles fazem apenas uma ligação? Nesse caso não, porque o iodo e o cloro, eles estão no terceiro período, ou seja, na terceira linha, para baixo. Então eles podem expandir a camada de valência. Então, quem que vai ser o átomo central? O que está mais embaixo. Na verdade, é o iodo. Então, temos agora que contar a quantidade de elétrons de valência. Então, o iodo tem 7, o cloro também tem 7. Só que são quantos cloros aí? 3. Então, 7 vezes 3 é 21, mais 7, 28 elétrons. Só que os elétrons sempre aparecem na forma de pares. 28 dividido por 2 vai dar 14 pares de elétrons. Então, o iodo é o átomo central, que nós falamos. E aí tem 3 cloros. Onde que vai estar os cloros? Nas extremidades. Então, um cloro do lado esquerdo, por exemplo, um em cima e outro aqui embaixo. Vamos supor. Nesse caso, como o cloro está na extremidade, então ele vai fazer só uma ligação. O iodo, como é átomo central, ele vai expandir a camada de valência. O cloro, como está na extremidade, não expande a camada de valência. Então, vai ser um traço, uma ligação simples e também uma ligação simples. Além disso, temos que completar o octeto.
cada cloro tem um par de elétrons, então tem 2 elétrons. Está faltando 6 elétrons. Ou seja, está faltando 3 pares. Então, está aqui os 3 pares evidenciados. Ó. Em cada cloro vai ter 3 pares. No total, quantos pares que vão ser utilizados já? 9 por causa dos cloros, mais 3 ligantes. Então, deu 12. Está faltando mais 2 pares. Então, onde que vai estar esses 2? No iodo. Então, o iodo vai ter 2 pares de elétrons. Está aqui os 2 pares. Certo? E aí, para facilitar, nós fazemos o número de coordenação e a designação. Agora, o número de coordenação é quanto? Tem 3 pares ligantes e 2 isolados. Então, o número de coordenação é 5. Isso mesmo. Qual que é a designação? Nós acabamos de falar, ó. 3 pares ligantes. Então, AX, 3. Quantos isolados? 2. Então, é 2. E aí, quanto o número de coordenação é 5, qual que é o arranjo? Que é o primeiro que a gente está trabalhando. Verifica aí, o arranjo é qual? Número de coordenação 5. É uma bipirâmide? Triangular? Isso, é uma bipirâmide trigonal. Número de coordenação 5, bipirâmide trigonal. A geometria continua sendo uma bipirâmide trigonal? Não, que nós iremos olhar apenas os pares ligantes. Aí ele vai formar o quê? Um T. Então, a geometria nesse caso é na forma T. Depois temos que olhar a hibridização. Número de coordenação 5. Então, vai ser um S. Quantos P's? 2 ou 3? 3P. E um D. Então, a hibridização é SP3D. E a polaridade? Então, repare, os átomos das extremidades são iguais. Só que o átomo central tem par de elétron isolado. Então, continua sendo polar. Tá? Então, para ser polar, ou os átomos têm que ser diferentes das extremidades, ou também, na verdade, tem que ter par de elétrons isolados. Nesse caso, tem par de elétron isolado no átomo central. E F5 agora. Quem que é o átomo central? É o mesmo caso aqui do ICl3. É o iodo. Estão na mesma família, mas o iodo está mais embaixo. E aí temos que contar os elétrons da camada de valência. O iodo tem 7, mas o flúor, também tem 7. 7 vezes 5, 35, mais 7, 42. Então, tem 42 elétrons, dividimos por 2, então vai dar 21 pares de elétrons. Beleza? O átomo central nós falamos, que é o iodo, novamente. E aí tem 5 flúor. Isso. Onde que vai estar localizado os flúor? Isso, nas extremidades. Então, vai estar um flúor aqui, outro do lado de cima e 2 do lado direito. E aí, como que vai ser agora as ligações? O flúor está na família 7, só faz uma ligação. Então, um traço, um traço e outro traço. Uma ligação simples. Temos que completar o octeto. O flúor só tem 2 pares, um par de elétrons, 2 elétrons. Se ele só tem 2 elétrons, está faltando 6 elétrons. Então, está faltando 3 pares para cada um. Então, está faltando aqui também, está faltando 3 pares. E aí, então, cada flúor foi usado 3 pares, são 5 flúor, então deu 15. 16, 17, 18, 19, 20. Ixi, está faltando mais um par. Então, onde que é colocado esse outro par? Lá no átomo central, no iodo. Beleza? Então, esse outro par aqui está no átomo central. Qual que é o número de coordenação? 5 ou 6? Isso, o número de coordenação aqui vai ser 6. Qual que é a designação? É AX6? Não, é AX5, que são 5 pares ligantes no átomo central.
e um par de elétrons isolado. AX5E. Temos que fazer o arranjo eletrônico. Então, consideramos todos. Então, é como se esse flúor viesse para baixo, o par de elétrons ocupasse aqui, na verdade, essa região aqui mais embaixo. Então, o que vai acontecer? Vai formar um octaédrico. Então, o arranjo é octaédrico. E a geometria? Como o par de elétrons está aqui embaixo, né, para fazer a geometria, o flúor está aqui, repare que a base vai ser quadrada. E aí vai formar uma pirâmide. Então, pirâmide de base quadrada. A hibridização. A hibridização vai ser qual? Temos que utilizar 6. Então, vai ser sp3d2. Isso. Então, a hibridização é sp3d2. Precisamos usar 6 orbitais. E a polaridade? Os átomos das extremidades são iguais, só que o átomo central tem um par de elétrons isolados. Então, passa a ser polar também. Ah, Gabriel, e se não tivesse par de elétrons isolado? Por exemplo, se fosse IF6. Se fosse IF6, nesse caso, aí seria uma molécula apolar, porque os átomos são iguais e no átomo central não tem par de elétrons isolado. Beleza? Isso daí era o nosso conteúdo de geometria molecular. Espero que tenha ficado claro. Vai ter aí também uma tabela para vocês. À medida que tem um número de coordenação, a gente sabe qual a designação, o arranjo, a geometria, a hibridização e a polaridade. Ela vai depender de cada molécula. Não é porque ela é do tipo AX5E que ela vai ser polar. Nesse caso, todas vão ser porque tem elétrons isolados. Mas se ela fosse, por exemplo, AX6, então, dependendo dos átomos que estão ligados, a gente pode ter uma estrutura polar ou apolar, beleza? Um abraço para vocês, fica com Deus, até a próxima, felicidades! Então lembre, ó, todas as vezes que estivermos em festa de criança, é porque tem geometria molecular envolvida. Até mais, até a